Olá, paz do Senhor, está começando mais um programa Interação Gospel, um programa patrocinado pelo CETAPS, a maior escola de psicanálise do Brasil. E eu volto a te dizer, você não pode perder a chance de ser um aluno CETAPS. Você pode ser um aluno CETAPS, aprendendo psicanálise de forma presencial ou pelo EAD. Escolha você também a forma de se tornar um grande psicanalista ou um teólogo, porque também é uma escola de teologia. Eu já sou aluna CETAPS, seja você também um aluno CETAPS. Nós estamos abrindo, esse mês, nós já começamos, já inauguramos o mês de novembro com o programa Homem em Extinção. E agora nós vamos, neste programa, tratar o assunto o homem e os seus propósitos. E eu creio que Deus vai falar poderosamente ao nosso coração, e eu tenho a honra de receber no meu programa o Diogo, homem de Deus, um jovem usado por Deus. Ele é o apresentador do podcast Fala Cristão, em que eu também participei. E agora, onde você está, aumenta o volume da sua TV, aumenta o volume do seu celular, aumenta o volume do seu smartphone, porque nós vamos começar o programa Interação Gospel, como nós sempre começamos, enchendo o ambiente da pura adoração ao Senhor. Eu sou Priscila Cedro e é um prazer estar com você mais uma vez, entrar na sua casa e juntos compartilharmos das maravilhas do Senhor. Compartilhe este programa com o maior número de pessoas que você puder e seja um promotor do reino de Deus. Seja um grande evangelista, compartilhando aquilo que edifica. E o programa Interação Gospel tem o objetivo de levar Cristo, as suas verdades e os seus princípios ao maior número de pessoas possível. Então, se você ainda não pôde assistir, eu estive primeiro no programa apresentado pelo Diogo. É um podcast que ele tem, chamado Fala Cristão. E lá eu tive o privilégio de compartilhar um pouco da minha vida, da minha história. E foi uma presença de Deus muito grande. E ele é chique, sabe? Ele grava numa cafeteria, Cafeteria Bedrock. Um abraço. Você que é morador aqui de Vila Velha, região da Grande Vitória, visite a Cafeteria Bedrock. E eu não gosto de café, assumidamente, eu não tomo café. E eu cheguei lá e o dono do Bedrock, o Marcelo, falou assim, você vai tomar um café? Eu falei assim, que cheiro gostoso é esse? Aí ele falou assim, você está elogiando o cheiro do meu café. Eu falei, o cheiro está muito bom, é uma pena que eu não tomo café, porque eu não gosto de café. Aí ele falou bem assim, você não quer tentar? Eu falei, bom, surpreenda-me. Ele desafiou, né? Ele desafiou. E eu falei, eu acho que eu não vou gostar desse café. Aí ele disse assim, então eu te desafio a provar o que eu tenho para te servir. Eu falei, o que você me indica? Aí ele, um mocassino. Nunca tinha ouvido falar. E aí eu falei, então surpreenda-me. Aí veio o lindinho, que vem numas tacinhas muito lindas, um caramelo que eu nunca comi na terra. E aí ele falou assim, você mistura bem e prova. Quando eu provei, eu falei, gente, mas isso aqui tá como um doce, né? E ele falou assim, gostou? Eu falei, gostei muito. Eu falei, meu Deus, eu não posso dizer mais que eu não tomo café. Eu não posso mais dizer que eu odeio café, porque a Cafeteria Bedrock me fez amar as variáveis do café, vamos dizer assim. Aí depois eu voltei com amigas minhas, e falei, olha, eu estive aqui provando o mocassino e gostei muito. Qual é a sua outra sugestão? Aí ele falou, um cappuccino. Você quer quente ou gelado? Que eu amo. Aí eu falei, vamos testar o gelado? Vamos ver como é que é? E eu amei também o cappuccino gelado. Eu falei, meu Deus, que terrível. Todos os meus preconceitos foram colocados no chão e agora eu não posso dizer que eu não tomo mais café.
Ah, tem tudo lá. Me deram caneca com essa logo, programa Insigne. Qual, me fala, Diogo, primeiro seja muito bem-vindo ao meu sofá. Obrigado. No programa Interação Gospel. Eu falei com ele, eu vou te levar no meu programa também. E ele está aqui, estou cumprindo a minha palavra, mas não só para cumprir palavra, né, Diogo? Eu o convidei aqui porque eu creio que o Diogo tem muito a nos acrescentar e ativar o propósito na vida de muitos homens. Diogo, o que significa programa Insigne? O programa Insigne é algo que Deus me deu, né? Eu orei a Deus para começar a voltar ao canal, né? Que eu tinha um canal já do YouTube desde 2010 e eu queria fazer algo agora voltado só para Deus. E aí, quando eu conversei com Deus, eu orei e falei assim, Deus, eu queria um nome que testificasse tudo o que eu estou fazendo, que não fosse algo avulso ou mais um. E aí, quando eu orei, veio a palavra Insigne. Aí eu fui atrás, né, de procurar saber o que era. E Insigne significa notável por suas obras. Amém. E aí, logo depois, né, a gente vai entrar nesse tema também, que veio o Fala Cristão, porque eu queria dar voz ao cristão. E aí casou tudo, porque cada pessoa que vai lá, igual você foi, é porque é um notável por suas obras, porque tem feito algo para Deus, né, que tem mudado vidas ou que tem abençoado pessoas. E aí eu só coloquei outro nome, né, Fala Cristão, para ser um quadro do canal de várias coisas que a gente faz lá. Aleluia! O que você está esperando, meu filho? Vai lá no YouTube. E como é que eles acham no YouTube? No YouTube é só colocar o meu nome mesmo, Diogo Pires. Que o canal Pires. É Diogo Pires. É porque a gente faz vários quadros, né? Uhum. Então, e o nome já estava, né? Aí eu deixei o nome mesmo, meu nome, que é Diogo Pires. Então, se você digitar aí no YouTube Diogo Pires, o primeiro que vai aparecer vai ser a gente, graças a Deus. Aí você vai procurar o meu podcast, que ficou muito bom. E não só o podcast de Priscila Cedro, tem muita gente boa que já passou, está passando e ainda vai passar naquela cafeteria Bedrock. Se você é morador por aqui, vai lá, eu te desafio. Você não sairá daquela cafeteria da mesma forma. Escuta o que eu estou te falando. Verdade. E o podcast tem sido uma bênção. Mas, Diogo, é sua primeira vez aqui, mas eu profetizo nervoso. Que não... Você está nervoso? Que chique! Todo mundo fica nervoso pro meu sofá. Mas depois o tempo passa, aí fala, já acabou. Já acabou, porque, né, passa, entendeu? E aí a pessoa fala, já acabou. Meu pai, lembra, queria até fazer vigília. Mas eu não posso começar o nosso bate-papo sem antes abrir a palavra, porque nós vamos fundamentar. Como eu falei, o tema de hoje é o homem e os seus propósitos. E eu acredito que vai ser um programa para ativar propósito de muitos homens, de muitas pessoas. Se você conhece alguém que está esmurecido, desanimado, sem propósito, então essa é a sua oportunidade de evangelizar e alcançar essa vida, compartilhando esse programa. Se inscreva no canal da TV IBMS e compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. Se você assim o fizer, você estará promovendo o nome de Jesus e sendo um promotor no reino de Deus nessa terra. E eu não poderia começar o nosso programa sem ler a palavra do Senhor. E eu escolhi Neemias, um personagem improvável para um grande feito, um notável por suas obras, mas seria um improvável pelo cargo que tinha, pela pouca influência que tinha, apesar de ser ali um copeiro do rei. Mas que força Neemias tinha. Mas ele foi notável por suas obras, como o seu programa Insigne. Diz assim a palavra do Senhor em Neemias, no capítulo 1. E diz assim, eu vou pular alguns versículos, tá? As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro,
lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos. E aí eu vou pular para o versículo 11. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. E depois nós vamos conversando com o Diogo e destrinchando sobre esta palavra que nós conhecemos tão bem. Então fica atento, não adiante, eu não quero ouvir a entrevista, quero ir direto para o louvor, não. Descanse nas verdades que Deus vai ministrar em nosso coração aqui neste programa. Diogo, então vamos começar a nossa entrevista? Amém. Não vale tremer, hein? Diogo, quem é Diogo Pires? O Diogo, assim, é bem difícil falar da gente, né? A gente se autodefinir é tão difícil, né? Bem complicado. Mas até falei, tô nervoso porque é um marco para mim eu estar do outro lado, né? É a primeira vez que eu dou uma entrevista sobre tudo que a gente já passei. Programa Interação Gospel, estabelecendo marcos. Olha que honra para mim. Marcante para mim. É a primeira vez que ele está sendo entrevistado. Aleluia! Glória a Deus. Eita glória! O Diogo, ele é um rapaz que quer o tempo todo mostrar Cristo para as outras pessoas. E eu sempre tento fazer da maneira assim, talvez todas as vezes que eu tento mostrar Cristo, nem sempre é da maneira convencional, porque eu gosto de sempre estar entendendo melhor a outra pessoa. E para isso, um dos meus aliados em tudo que eu faço é muita empatia. Eu gosto de conversar com a pessoa, eu gosto de entender sempre o que a pessoa está passando, e eu sempre estou pronto a ajudar. Eu até estava conversando com o pastor Pedro no início, eu caí de paraquedas em estar na frente da câmera hoje em dia, mas eu sempre gostei da produção, eu sempre gostei de servir. Eu sempre fui um servo, desde quando eu comecei, quando eu me entendo por gente, né? Assim, minha mãe sempre ensinou a gente a ser líder, e desde o início a gente sempre estava à frente de alguma coisa. Muito pequeno já fui coordenador de jovens ou de alguma coisa nesse sentido. Então você nasceu no evangelho? Não. Vamos colocar assim, eu nasci no cristão, né? Sim. Mas não era evangélico ainda. Sim. Então eu sempre tive contato com o cristianismo em si, mas não era ainda evangélico. Eu só fazia por fazer, porque minha mãe fez, meu pai fez e eu fui fazendo. Mas assim, sempre estar na frente era algo normal. Sempre foi algo normal. Estar na frente, estar fazendo. Então, por isso que eu falo que até meio ficar nervoso hoje, que é a primeira vez que eu tô assim do outro lado. Mas o Diogo, sempre você vai esperar isso. Ele sempre vai estar pronto a ajudar alguém. Ele está sempre pronto a abençoar. Você começou falando assim a frase: o Diogo é alguém que sempre tenta levar Cristo, né? A imagem de Cristo, e creio que no seu caráter, na sua vida, nas suas atitudes, sempre você falou para ajudar o próximo. Agora a pergunta, foi sempre assim? Não. Não, porque eu passei por várias coisas ruins, né? Que no começo, como eu não era evangélico, não conhecia Deus, como eu falei ali na ministração, né, do louvor,
assim, eu só conhecia de ouvir falar Deus, né? Mas eu não conhecia ele de ver ele. E quando eu tive esse encontro com Deus, que foi no momento em que eu ia tirar a minha própria vida, e aí ali eu fui conhecer Cristo. Então, antes disso, eu tive um passado de drogas, né, de coisas que eu fiz que eu não sou muito fã de ficar falando, mas foi momentos muito ruins da minha vida. Mas tudo isso me levou a chegar até Cristo. E o momento assim que eu coloco como marco, né, foi esse momento onde eu tento tirar a minha vida. E um rapaz, com a mão de Deus, ele conseguiu me segurar, porque eu ia pular de um pontilhão, de uma ponte, um negócio que era como aqui tem direto, o pessoal que faz isso, aqui no Espírito Santo. E na minha cidade Você morava em outra cidade? eu sou de Minas, né? Sou de Minas Gerais. E aí lá tem também um local lá que geralmente as pessoas tiram sua vida muito lá. E acabou que depois de um relacionamento, meus pais tinham se separado, a empresa que eu tinha falido, então tinha várias coisas na minha mente, e aí eu fiquei sem chão, e aí eu tentei fazer isso. Mas pós isso, aí eu fui conhecer a igreja, né, e foi um momento em que, o primeiro momento com um pastor, eu sempre conto essa história, que foi, eu sempre gostei de dirigir. E aí minha mãe, ela me pegou e me chamou para estar indo dirigir para uma igreja. E eu não sabia, só sabia que era para dirigir. Entrei no carro, ainda estava nas pressas, né, porque ela me chamou na última hora. E aí quando eu entrei no carro, eu entrei ainda sem o tênis. O tênis ainda estava para colocar o cadastro e tal. Até contei isso num episódio aí que eu conversei com alguém, que eu não lembro mais. E aí, quando eu entrei, eu estava colocando o cadastro e a minha mãe falou assim, você não viu o pastor aí não? O pastor estava no banco de trás. E eu falei, não vi não. Mas já que você está aí, desse jeito. Desse jeito. Mas já que você está aí, toma um tênis aí e coloca o cadastro. Aí, desse jeito. Porque era assim, né? Meio que muito maluco, assim. E aí minha mãe falou, meu Deus, ele é um pastor. E aí eu, ainda naquele jeito que eu era ainda, eu falei, mas pastor não coloca cadastro no tênis? Né? Tudo respondão, assim. E aí ele foi, não, eu coloco. O pastor Carlos, gosto de lembrar sempre dele, foi uma pessoa que modificou a minha vida. E naquele momento... Isso ainda em Minas? Ainda em Minas. Mas ali eu ainda não aceitei Jesus, eu só fiquei indo para levar minha mãe. Então a sua mãe, ela se converteu primeiro? Foi. A conversão dela, quando foi assim, bem traumática para a família, porque a gente tinha uma questão de ir sempre para a igreja todo domingo. A gente ia na casa da minha avó, que era numa outra cidade, e no final da tarde a gente voltava para a nossa cidade, né, chegava em casa, ia tomar um banho e ir para a igreja. E aí, nesse dia, a gente tinha um Fusquinha bege, que eu lembro como se fosse hoje, e ela pediu para parar assim, para o carro, do nada. E todo mundo do carro não entendendo, né? Se eu quero sair aqui, hoje eu vou em outra igreja. Aquilo foi um baque muito grande, mas aquilo também foi um marco para mim, porque como a minha família sempre seguiu essa religião, naquele momento que ela fez aquilo deu um start. É como se estivesse ferindo preceitos, né, familiares de muito tempo. Sim, acho que meu pai, para meus irmãos, sim. Mas para mim, eu vi aquela atitude e falei assim, aonde que ela está indo que modificou a vida dela inteira? Então você começou a notar mudanças na vida dela. Exatamente. Ela foi um grande espelho para mim, né, para estar aqui hoje, que me acompanha até hoje. Mas foi a primeira pessoa que eu vi entrar no Evangelho e ser transformada, e foi uma transformação assim que hoje eu entendo, né? Que é você ser transformado e largar tudo para viver com o Senhor, que o resto tudo Ele fará. Então isso assim, essa palavra revelada e praticada assim no real, isso foi impactante para mim, porque quando você ouve as pessoas pregarem ou falarem, é lindo, é maravilhoso. Mas quando você vê na prática, e por isso que eu defendo ser cristão na prática, é por isso, porque quando você vê uma pessoa sendo na prática, ela não precisa pregar, ela não precisa falar um versículo bíblico. Apóstolo Paulo, ele vai dizer que nós somos cartas, né, abertas.
que o mundo está lendo. Isso. Né? Ele não vai ler o que eu falo, ele vai ler minha vida. Exatamente. Ele vai ler o meu testemunho. E é interessante você me falar isso, porque houve pontos cruciais na sua vida. Uhum. Então, é possível a gente chegar a um ponto de uma dor extrema, Sim. em que parece que o chão falta e os propósitos acabam. Né? Você falou, fiquei sem chão. Sim. Né? A gente pode chegar a um patamar de não ver solução. E você chegou nessa situação. Quem foi a pessoa que te abordou e te impediu de tirar a própria vida? Depois você teve contato com essa pessoa? Não, eu consigo, assim, eu lembro do rosto dele, da pessoa, tal, até imagino onde ele deve morar, mas eu nunca houve esse reencontro da gente. Era uma pessoa até conhecida do meu pai na época, que eu lembro, mas, assim, eu nunca mais vi. Mas, assim, eu vejo que como um anjo de Deus, ele pegou mesmo, que eu já tinha saído da ponte, assim, e ele me pegou ainda, já com o corpo já caindo já, e ele me pegou. Então foi algo extremamente, eu estava foi no meu aniversário de 17 anos ainda. E você era muito novo, porque você é novo, né, Diogo? Só é mais velho do que eu, glória a Deus, estou brincando. Tô brincando, ele não está ainda na casa do Zenta. Mas você era muito novo. Você tinha 17. Você tinha 17? Estava com 17. 17 anos. Eu ia fazer 18 anos 2 dias depois, que foi no dia do aniversário do meu pai. Foi um dia 14 de setembro que foi que aconteceu. Agora o ano eu não vou lembrar agora, né? Aí fazem as contas aí, por favor. Muito novo para uma dor tão grande. E essa é a questão. Talvez nós estamos agora e você está nos acompanhando agora e é um homem com uma dor tão profunda que você não está dando conta. E isso independe de idade. Ele foi com 17, talvez você é um homem com 40, homem com 50, enfim, com 30. E muitas vezes nós passamos por dores que nós não damos conta, que realmente nós vamos aprender depois na caminhada de fé, que Jesus é a nossa força, a alegria do Senhor é a nossa força, e é Ele que nos permite dar conta. Sim. É através dele que nós damos conta, porque também servir a Deus não significa que tudo vai virar um mar de rosas e nunca mais vai ter problema. Não, de jeito nenhum. Né? A gente queria que fosse assim, mas não é assim. E Jesus fala na sua palavra, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E a gente aprende, né, que o nosso ânimo está em Deus. E esse homem foi usado por Deus para te livrar da morte. E você fala que teve essa situação no carro, você começou a levar sua mãe à igreja. Sim. Como se deu a sua entrega a Cristo? Eu tive várias vezes que eu aceitei a Jesus. Não foi de primeira assim que eu parei e fiquei. Mas a primeira vez que eu aceitei Jesus, eu lembro claramente, foi num distrito diferente da cidade onde eu moro, que eu morava em Viçosa, e a cidade é São José do Triunfo. É um distrito, né, é um pouco, assim, uns 4, 5 quilômetros da minha cidade, e que também tinha uma igreja. E aí nessa época eu ia, e nessa época eu ainda usava cigarro, fumava cigarro. Então eu não entrava na igreja, ficava fumando meu cigarro do lado de fora da igreja, na porta ali da igreja, e o culto acontecendo. E várias vezes aconteceu isso, até que uma certa vez eu já tinha fumado meu cigarro, tal, já era meio que praxe, assim, a minha mãe insistindo com aquilo. E depois de um certo momento, assim, acho que já estava no final do culto, e ele começou a falar umas coisas e tal, eu não lembro muito bem o que era, mas aí eu fiquei, eu acho que hoje eu vou entrar. Aí eu entrei, fiquei assim meio que do lado da minha mãe, e aí, assim, eu não percebi, mas eu só abri o olho quando eu já estava na frente do pastor Carlos, com a mão levantada e aceitando a Cristo, e já chorando assim loucamente ali, porque Deus já tinha
tocado no meu coração profundamente. Foi a primeira vez que eu tive um impacto assim com Deus. Com Deus. E aí, como foi esse processo, Diogo? Você falou que aceitou várias vezes, não foi de primeira que você ficou. Estou perguntando isso porque há pessoas que nos acompanham e acham que é assim, né? Não, é um processo. Eu levanto a minha mão e amém, virei um super crente, cheio de Deus, Deus presente, não vou oscilar na fé, mas não é assim que acontece. A santificação é um processo. Sim. E aí a gente está nesse processo ainda até aquele grande dia. E Diogo, como foi esse processo na sua vida? Porque coisas precisaram ser removidas e precisou de tempo. Como foi esse processo? O pastor Carlos, ele cuidou muito bem de mim e ele logo, rapidamente, ele percebeu que eu tinha essa questão de servir, de ajudar. Então, ele, para onde ele ia, ele me chamava. Eu comecei a ser o braço direito do pastor. Foi a primeira vez que eu fui o braço direito de um pastor. Então, tudo que ele queria fazer, que ele ia fazer, ele me chamava. Vão para o monte? Vão. Vão limpar a igreja? Vão. Ah, o Diogo, preciso de mexer num som. Vão, porque eu sempre mexi com som desde os 10 anos de idade. Então, aí vão mexer com som. Aí começou a me chamar para sempre fazer alguma coisa e eu ficava, assim, feliz demais por estar ali, até que chegou ao ponto de, assim, a minha casa da igreja era 7 quilômetros. E quando eu não tinha dinheiro para ir para a igreja, eu ia a pé esses 7 quilômetros e ia para a igreja. Uma vontade extrema. E aí, porque eu estava com sede, eu estava louco assim para ter aquele Deus ali, para ter aquilo, para sentir aquilo de novo. E sempre na igreja, sempre fui um rato de igreja, desde o comecinho. E aí, logo, ele falou assim, eu vou te dar a chave, porque você está sempre aqui, então fica mais fácil. Aí eu chegava mais cedo, 1 hora antes, para arrumar tudo, deixar tudo no jeito, assim, para acontecer o culto. Ligava todos os instrumentos, passava o som. Então, isso foi me cativando para que eu entendesse um pouco do Evangelho. Aí foi a primeira vez que eu comecei a ler a Bíblia, né? Ali fui conhecer a Bíblia, foi a primeira vez que eu li a Bíblia toda, porque eu estava com aquela sede, mas ainda não entendia. Houve um processo. Não, ainda foi aí. Ali eu só tive esse primeiro impacto, mas nesse momento aí, muitas coisas aconteceram com a igreja, e como eu ainda estava naquele início aprendendo, eu não tive suporte, não tive fundamento suficiente para continuar na igreja e eu me desviei. Entendi. Então foi um momento que eu achei que eu estava bem já, mas me senti independente, que é autossuficiente. Essa autossuficiência. Não, agora já li a Bíblia toda, então agora eu posso ficar mais tranquilo. Não preciso de estar sempre na igreja. E é um erro que, né, quem tá ouvindo a gente, não faça isso, porque a igreja é um alimento que ela vai estar ali todo dia para te dar. E quando você abre mão, você acha, não, hoje eu estou cansado, não vou na igreja não, porque hoje eu estou cansado. Semana que vem eu posso ir. Se seu culto é terça e quinta, não, eu fui em terça, então não preciso ir na quinta. Né? E você vai abrindo mão. Aí você depois abre mão, nem na terça, nem na quinta, só domingo. Só no domingo. E aí você vai esfriando. Quando você vê, você já está fora da igreja. Por quê? Porque você nem sabia, mas você não tinha fundamento. Sim. Então, essas coisas foram acontecendo comigo. E aí eu voltei para todas as coisas de novo. E aí, como a Bíblia... Para as velhas práticas, como Pedro. Isso, e como a Bíblia fala, 7 vezes mais. Foi bem pior dessa segunda vez que eu caí. E aí, assim, teve um momento em que eu já não estava mais na igreja, mas eu só servia algumas coisas da igreja. E isso é tão interessante você falar, Diogo, porque há um movimento dizendo assim, eu não preciso estar na igreja. Eu oro em casa, eu leio a Bíblia em casa, eu não preciso estar na igreja. Mas se o corpo não fosse importante, Deus não iria, através da sua palavra lá em Hebreus, orientar a não se ausentar do corpo. Sim. A não deixar de congregar.
Então, estar no corpo também é muito importante. É como um membro nosso, se fosse arrancado do nosso corpo, ele vai morrer. Porque é necessário estar unido ao corpo, para que haja saúde espiritual. Porque ali, eu falo que igreja não é uma reunião de perfeitos, é uma reunião de imperfeitos. Mas um vai ajudando o outro nessa caminhada e nessa comunhão. E eu estava até ministrando a uma ovelha minha e falando sobre ela, sobre questão de cobertura. Todos nós precisamos de cobertura espiritual. E eu disse até para ela, a autoridade protege o propósito. Quando você se afasta da igreja, você literalmente fica descoberto no mundo espiritual e vira alvo fácil do inimigo. E eu tenho um amigo que ele me disse uma frase e falou assim: Priscila, a pessoa quando quer, ela cria meios. Quando a pessoa não quer, ela vai criar desculpas. Exatamente. Então a gente começa a falar, hoje eu não vou porque eu estou numa fase de muito trabalho, eu preciso trabalhar, eu preciso. E eu não sou contra o trabalho. Nós precisamos pagar nossas contas, honrar as nossas obrigações. Mas a questão é, precisamos ter um tempo para Deus, para cultuar a Deus, para servir ao reino, que você começou nesse serviço. Isso. Precisamos ser também instrumentos de promoção do reino, porque há uma geração também que só quer sugar, mas não quer ser usada para promover o reino. Só quer aquele sanguessuga, dá. Mas nunca quer ser ferramenta para servir. Muitas vezes nós vamos à igreja para sermos servidos. E teve o pastor Sidraque, que já sentou aqui e falou, essa nunca foi a concepção de igreja. Nós vamos para sermos servidos, mas a concepção de igreja é para servirmos. Nós servirmos. E aí continua, Diogo, você falou que voltou pior, né? 7 vezes pior. Sim, é porque aí eu comecei a não ter compromisso com nada da igreja, né? E quando, pelo menos no meu caso, né? Porque talvez não é o caso de todo mundo, mas no meu caso, eu sempre precisei de estar fazendo algo. Quando eu estou em algum local que eu não estou fazendo nada, eu fico engasturado, ocioso. Porque eu gosto de estar abençoando, tá cuidando, eu tenho em mim natural, que é um zelo pelas coisas, então eu gosto de estar fazendo ali. Então, assim, algumas coisas foram me tiradas e aí eu comecei a não ter essas coisas que eu gostava de fazer. Então eu comecei a meio que desgostar e aí rapidinho fiquei fora da igreja. E quando eu passei esse período fora da igreja, mas eu ainda tinha contato com o cristianismo e tal, porque eu era da rádio, né? Era da rádio ainda. E na rádio aí que foi algum dos momentos em que Deus foi me chamando de volta. Porque eu fazia um programa que chamava Tarde Jovem, né? Que era um programa na parte da tarde, no sábado. E aí o Cristiano Gonçalves, que era o dono da rádio, ele me chamou para fazer esse programa. E assim, eu falei, como até hoje, né? Eu fico assim, como assim, né? E aí ele falou assim, não, você fala bem, você gosta de falar e tal, então vem pra cá, vamos fazer um teste. E aí eu fui lá fazer o teste com ele. Quando eu fiz o primeiro teste, eu achei que eu estava fazendo o teste, mas ele já estava ao vivo. E o pessoal gostou. Deus. E assim, eu fui aprendendo ali e tal. E eu comecei com 1 hora, daqui a pouco o programa foi para 2, daqui a pouco o programa já tinha 4 horas de programa, eu mesmo estava fazendo as minhas vinhetas, eu mesmo já estava chamando pessoas para serem entrevistadas. Então, assim, aqui eu entrevistei pessoas que eu nunca imaginei que eu ia entrevistar na vida, que é Daniel e Samuel, esse pessoal, assim, que são pessoas mais famosas, assim, né, no gospel, e eu nunca imaginei. E eu fui lá com aquele radinho mesmo, de rádio, né, daquelas coisas antigas mesmo, de radinho assim. E aí, Daniel Samuel, tal, como que é isso, como é que é aquilo?
num show até em Mariana, lembro como se fosse hoje. Então foi um negócio assim que eu nunca imaginei. E ali eu falei assim, não, eu acho que eu tenho que estar na igreja, mas ao mesmo tempo eu não tinha força para voltar. E aí, num outro show que a gente foi fazer, eu fui motorista do Toque no Altar, que foi o outro marco da minha ascensão de volta depois, né? Que quando eu estava voltando, levando eles para jantar e tal, o Rafael Bittencourt, que na época era o vocalista, eu até já contei para ele de novo, né, sobre isso. Encontrei com ele, contei sobre isso, que ele perguntou para mim no carro, falou assim, Diogo, você já estuda na universidade? Porque ela tem uma universidade famosa, né? A Universidade Federal de Viçosa é famosa no Brasil. Acho que na América Latina é a segunda ou terceira, né, a maior. E aí ele falou assim, você não estuda aí não? Eu falei, não, que isso? Priscila, eu tinha repetido o primeiro ano 3 vezes. Então, assim, a possibilidade era remota ao meu ver. Mas Deus tinha outra coisa para mim. Tinha outros propósitos. E aí ele falou, então eu profetizo sobre a sua vida que ano que vem você vai entrar. Aí eu falei, você deve estar doido, né? Porque como assim eu já não tenho nem o primeiro ano do 2º grau e você fala que eu vou entrar? Eu falei, mas eu tenho certeza que você vai estar. E eu não levei, assim, acreditei, mas não levei em consideração, achei que era, né, aquilo ali era só o que ele estava falando, porque ele era cristão e tal, e levei a vida. Isso foi em 2010, no meio de 2010, foi em setembro, alguma coisa assim, o meu colega, né, que já estudava na universidade, ele falou assim, Diogo, vai ter uma prova, vai ter um vestibular para passar lá, e por que você não faz? Ele já estudava lá uns 2 anos, ele nunca tinha falado nada comigo. E aí, na hora que ele falou aquilo, na hora veio, né? Você lembrou da palavra profética. Exatamente. Na hora veio aquilo do Rafael e eu falei assim, vou fazer porque vou confiar naquela palavra. Aí eu fui fazer a prova, passei em 3º lugar. Pause. Diga. Importante que você falou. Quando Deus vai usar os seus profetas para liberar a palavra profética, o que é a profecia, né? São possibilidades. Tem a palavra profética, mas nós precisamos dar o passo de fé. A palavra profética foi liberada, mas precisava Diogo dar o passo para ela fazer, porque não tinha anjo, não tinha como o anjo descer do céu, verdade, pegar o Diogo no colo, pegar na mãozinha dele e fazer a prova. Então, muitas vezes, já repousa sobre você uma palavra profética, uma direção de Deus para a tua vida. Agora, você precisa se alinhar ao céu e dar passos na direção dessa palavra profética. Deus vai colocar as oportunidades diante de você. E eu aprendi uma coisa, eu sempre falo aqui nesse programa. Deus não fala nada para nós de algo que Ele já não tenha visto. Sim. Se Ele falou, Ele já viu. No mundo espiritual já existe. Exatamente. Já faz parte do plano. Diogo não podia ver naquele momento. Mas Deus não fala de algo que ele ainda não viu. Eu volto a repetir, o Deus que nós servimos é a tempo, presente, passado e futuro, estão diante dele ao mesmo tempo. Então, quando uma palavra profética for liberada, não fica aí olhando para cima, será, será, será. A palavra foi liberada. Então, assuma a posição, alinhe suas atitudes à palavra profética e viva o propósito de Deus para a sua vida. E aí você passou, 3º lugar. Passei 3º lugar. Para qual curso? Era técnico em agropecuária em Florestal, que é um campus B de lá, mas para mim já era algo assim que eu falei, meu Deus do céu, eu nunca pensei em entrar na universidade. Ser um universitário. Ser universitário, e aí ainda teve alguns desafios ainda, porque assim, eu passei, aí tudo bem, glória a Deus, mas aí, e como que eu vou me sustentar lá? Aí eu fui tentar bolsa para ficar no alojamento e tal, e aí
Com muito custo saiu a lista e na hora que eu olhei não achei meu nome. Porque eu olhei só assim, Diogo, né? O primeiro nome. Aí procurei, não aparecia meu nome. Falei, então não era de Deus, eu só achei que era e tal, passei, mas não era de Deus. E aí uma amiga minha, que a gente trabalhava numa loja onde tinha mais evangélicos assim, e aí eles falaram, não, deixa eu ver essa lista aí. Aí procurou, eles sabiam meu nome de cor, né, por causa da rádio, né, porque sempre foi Diogo Pires, daí que veio o nome Diogo Pires, que foi lá que surgiu tudo. E aí eles procuraram, Diogo, você tem um irmão chamado Tiago de Assis Pires? Eles tinham errado o meu nome. E aí tava lá Tiago de Assis Pires. Aí eu tive que entrar em contato com a assessoria social deles lá, da universidade. E aí eles foram e falaram, não, é você mesmo e tal. Vieram lá. Então teve esse desafio ainda para saber se era. Meu Deus, para criar dúvida naquilo que já foi confirmado pelo céu. E aí você então se tornou universitário, a palavra profética se confirmou, Deus cumpriu a promessa dele na sua vida, e aí você falou que foi um marco. Como foi o seu retorno? Então, é como eu falei no início, a questão da falta de fundamento, mesmo sendo uma promessa de Deus falando comigo através de um profeta e tal, e anunciando que eu ia fazer isso, como eu não tinha base espiritual, não tinha fundamento espiritual, a universidade, quem está me vendo ou quem já passou sabe. Eu já passei por isso. Como é. É um campo ali, bem minado. Se você não tiver convicção de fé, já estou orando até pelos meus filhos, já desde agora, trabalhando nesse fundamento. Eu estudei aqui na Universidade Federal do Espírito Santo, Sim. Me formei em odontologia, e aqui se divide em 2 campos, o campus de humanas e exatas e o campo de biomédicas. Então, Goiabeiras aqui, geralmente, é essa área de humanas e exatas. Uhum. E aqui o caldeirão ferve, Sim. né? Já na área de biomédica, que é em Maruípe, já é o povo de medicina, odontologia, enfermagem, é um povo mais quieto. Uhum. Só que tem as festas, né? Sim. Que regam os universitários, né? E eu falo que eu consegui passar pela universidade ilesa. Claro que você tem que fazer algumas renúncias. Não tem jeito, é convicção da sua identidade em Cristo, escolhas que você faz, mas consegui passar ilesa e oro e trabalho, tenho tentado ser exemplo para os meus filhos, para que, se for da vontade do Senhor na vida deles, a Universidade Federal, que eles também passem ilesos, mas é um campo minado. Sim, eu sempre falo, assim, eu não tenho filho ainda, né? Mas quem tem filho trabalhe bastante isso desde o início, que é muito mais importante que você colocar seu filho entrar e ser maravilhoso, ter um filho universitário e tal, é a importância de você educar ele com fundamentos de fé e dele estar alicerçado para que quando ele entrar ali, ele não se desviar de forma alguma. Eu gosto muito de um versículo que está em Hebreus 6,19, eu sempre falo ele, que é a âncora da alma. Quando a âncora da alma está bem fincada em você, ali o barco ele balança por causa da onda, mas ele não sai do lugar. Você entrou na universidade em 2011. 2011, isso. 2011. Já tinha, mas hoje muito mais. Nós estamos passando por um tempo de doutrinação muito grande. Sim. Dentro das escolas, dentro das universidades. Eu falo que uma das grandes revoluções da própria esquerda foi realmente colocar as pessoas que governam a alma das pessoas, e eu falo professores, né, que vão formar consciência, que vão formar ideologias, que vão formar mentes, está dentro da universidade. Antigamente, a revolução ela era muito armada, né? Isso. Guerra, conflito, e, enfim, era uma revolução com armas, né, com violência. Mas a esquerda percebeu que não dava certo.
Então começou uma revolução aqui. Isso, na mente. Na mente das pessoas. E onde eu coloco os doutrinadores? Nas escolas, nas faculdades, nas universidades. E aí você vai passando por uma revolução que é um processo, mas uma vez fixado, dificilmente você consegue tirar. É onde está o verdadeiro poder. Uhum. Tá entendendo? Sim, naquele momento ali que eu entrei na universidade, para mim tudo era novo, mas, como eu falei, eu sempre gostava de fazer algo diferente, então teve algumas pessoas que a gente se identificou muito, como grupo, né, como grupo, e eram 4 pessoas, era eu e mais 3, que a gente fundou na época lá o Arte e Cultura. Primeiro era esse nome, que a gente promovia culturas de poema, dança, tudo que fosse relacionado à cultura. A gente levou poetisa, a gente levou peça de teatro para a universidade. E aí a gente começou a ser notável ali naquele ambiente. Isso não no gospel, porque, igual eu falei, né, quando eu entrei para a universidade, eu já meio que me perdi um pouco. E aí, mas por que eu estou falando essa parte? Porque até nisso, Deus estava me moldando e eu não sabia. E foi fundamental porque um ano depois surgiu o que a gente teve, né, que foi o projeto Yamana, que significa flauta feita de bambu, porque a gente começou a fazer instrumento musical de bambu na época. E aquilo ganhou prêmio nacional, a gente ganhou acho que R$15 mil na época para fazer uma oficina toda, completa, com tudo. E aquilo ali, de um negócio pequeno, que era só 4 pessoas, já começou a ter mais gente. E aquilo também a gente conseguiu... a universidade, e o que eles chamam de vila, né, que a universidade ficava fora da cidade, assim, eles tinham uma briga muito grande. E esse projeto, ele aproximou a universidade da cidade e acabou isso. Cessou isso depois que a gente passou por lá com o projeto Yamana. Porque o pessoal da cidade e o pessoal da universidade se interagia já mais sem briga. E foi um negócio, um marco até hoje. A gente é um marco lá, tanto é que até um professor universitário, ele acabou fazendo um poema, né, Yamana, Kemana, que não sei o que, tá aí quem tá vendo pelo YouTube, tem no YouTube também, Projeto Yamana, você pode ver. Eu vou procurar. Que a gente começou até a fazer um documentário, Diogo aqui também, gravando, editando, tudo. E eu aprendi nessa época a editar vídeo, que até então eu editava só áudio. Então, por isso que eu falo que foi algo de tratar de Deus, porque tinha um projeto muito maior que era um projeto além lá na frente. Que era o Fala Cristão, que era o canal, voltar com o canal. E hoje eu vejo isso, mas na época eu não entendia. Mas só que você me perguntou sobre como que eu... O retorno. O retorno. E o retorno foi espetacular e, ao mesmo tempo, para algumas pessoas eu falo assim, como assim? Mas foi assim e eu tenho testemunhas do que ocorreu, que eu também acho incrível de Deus tratar dessa forma, o tanto que Ele me escolheu de uma forma que eu nunca imaginava. Como eu já tinha conhecido o Evangelho e tal, eu eu já tinha voltado para as drogas de novo, então eu estava com mais 2 pessoas e estava ali fumando, né, a maconha e tal, a droga. E aí naquele momento ali, que eu estava viajando e mais os 2, que eu posso falar o nome porque eles até hoje, eles gostam que eu fale o nome deles, porque eles gostam de testificar o que aconteceu. E por que eu vou falar o nome deles, você vai entender mais para frente. A Miriam e o Gabriel, eles estavam lá comigo. E eu, do nada, assim, eu parei, né, como eu falo assim, na viagem, eu parei assim e falei assim, queria dizer para vocês aqui, eu queria que vocês fossem testemunhas. E eles não entendendo nada, porque eu falei assim, meu Deus, tá louco ali e agora começa a falar sério do nada. E aí eu falei assim, ó, Deus acabou de me dizer aqui, através do Espírito Santo, não sei por quê e por que Ele fez isso desse estado que eu estou. Porque eu não me acho digno de estar sentindo isso agora.
Mas eu creio no que ele acabou de me dizer, porque foi muito audível. Ele me falou que quando eu acabar de formar aqui, eu vou entrar numa igreja e não vou sair mais dela. Ele falou, você tá doido. Nada a ver, Diogo. Efeito da maconha. É, isso. E eu falei, não, eu tenho certeza, eu tenho convicção de que foi Deus que falou comigo. E eu só falei que vocês vão ser testemunhas porque um dia ainda vocês vão me ver nessa igreja, vocês vão me ver Deus agindo pela minha vida. Serão testemunhas. E serão testemunhas do que Deus fez na minha vida. Foi algo impressionante. E ali morreu aquele papo ali e segue a vida. A primeira coisa que eu fiz quando eu me formei, minha irmã morava aqui e ela me falou assim, Diogo, vem para cá passar umas férias. E aí quando eu vim, né, para cá, eu vim passar férias, mas na primeira semana que eu estava aqui, eu falei assim, eu preciso encontrar uma igreja. Eu preciso encontrar uma igreja. E a Sabrina, né, que você conheceu lá também, que me ajuda no podcast, ela falou assim, então vamos. Aí saímos, né, pela rua e entramos numa igreja. Eu falei, não é aqui. Entrava em outra igreja e falava, não é aqui. Entrava em outra, a gente foi em umas 5, 6 igrejas antes de entrar no Ministério Visão da Fé, que é a igreja onde eu acabei de passar, né, que agora eu estou começando a ir em uma outra igreja agora. Mas a igreja Visão da Fé foi algo surreal para mim. E eu não poderia deixar de falar dela. Sim, porque claro. Naquele momento, quando eu entrei na igreja, assim, era a igreja que é até diferente, porque era a igreja onde tinha um vidral, assim, um vidro na frente da igreja, então você conseguia ver todo mundo lá. E, geralmente as igrejas, elas, assim, é todo fechado, você não vê quem está lá dentro. E a Visão da Fé era com vidro, assim, tipo vitrine mesmo. E você via todo mundo pulando lá dentro, louvando, glorificando a Deus lá dentro. E eu entrei, e quando eu entrei, eu senti a presença de Deus e Deus me falando. É aqui. É aqui. É aqui. E aí quando eu entrei ali, eu lembro, até comentei com o pastor esses dias, o pastor Geraldo, que eu lembro até hoje a face dele e Deus testificar no coração dele que você veio para ficar aqui, né? Eu lembro da fala dele. Eu falei, eu vim para ficar aqui. Então foi algo assim tremendo. E aí você nunca mais saiu? Eu nunca mais saí. É ali que foi o momento em que eu falei que agora eu comecei a fundamentar minha fé. Até então eu não tinha fundamentos de fé. Viver a palavra. Viver a palavra, não. Ali foi aquele momento onde eu comecei a conhecer e voltei a ser aquele mesmo Diogo do início. Intenso. Primeiro amor. Intenso, o tempo todo tá com o pastor, o braço direito do pastor Geraldo. E aí tudo que ia fazer, ele me chamava, me deu a chave da igreja, vai lá, abre, fecha. Tem que passar um vídeo. Vamos lá, Diogo, passa o vídeo para mim, coloca aqui, coloca ali. Então assim, minha vida tem o antes e o depois dali, né? Eu não me lembro, né, muito do que aconteceu total. Eu tenho esses marcos, né, mas eu não lembro todas as coisas que aconteceu, embora eu sei que eu fiz muita coisa. Mas ali foi aquele momento, Priscila, onde eu falei, agora os meus olhos veem Deus. Eu não sou mais aquele Diogo que conheço de ouvir falar. Agora os meus olhos podem te ver realmente. Amém, aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. E aí começou uma caminhada de relacionamento com Deus, de amizade com Deus, de viver para Deus. E Diogo, você trabalha secularmente? Trabalho. Eu sou uma pessoa que passei por vários tipos de trabalho, né? Eu gosto de brincar com os meninos lá que já passei por mais de 300 trabalhos, porque eu sempre trabalhei em 2 lugares ao mesmo tempo. Mas hoje eu sou protético. Mas, meu Deus, então meu colega. E é uma área porque que quase ninguém conhece. Porque eu sou dentista. Meu Deus, olha aí, ó, meu colega, tá vendo? Eu
Quando eu cheguei Parceiro da Odonto. Quando eu cheguei aqui, eu passei por telemarketing. Foi o primeiro emprego que eu tive aqui, mas eu já tive vários outros antes disso. Mas aqui foi o telemarketing. Aí de telemarketing eu fiquei só 2 meses. E aí o rapaz que hoje é o pastor, né, da nossa igreja, da igreja lá também, que é o pastor William, ele trabalha numa vidraçaria, o pai dele é dono lá, e ele foi e me falou assim: Diogo, eu vejo que você é prestativo, né? Essa questão de estar sempre querendo fazer alguma coisa, não estar parado. Eu estou precisando de uma pessoa, vamos para lá. E aí eu fui para lá, então eu fui vidraceiro. De agropecuária, vidraceiro. E depois que eu fiquei 3 anos e meio na empresa, e depois que encerrou, ainda trabalhei com churros, me aventurei aí por essa vida. E quando eu entrei para a prótese, foi porque Deus também trabalhou na minha vida, porque eu fui panfletar, aquele negócio de panfletar na rua, e comecei a me destacar, bater as metas quase 2 vezes. O patrão me chamou e falou: Diogo, eu vi que você começou a bater as metas e até a mais. Tem alguma coisa que você queria fazer aqui? E aí, como eu falo, né, Deus estava tratando. Porque lá no Yamana era coisa manual. Eu sempre fui bom com isso, coisa manual. E aí eu falei assim, eu gostei da prótese, porque é manual, eu acho que eu vou me dar bem ali. E aí ele falou assim, então tá bom, vou lançar um desafio para você. As pessoas, elas sempre são assim, eu quero já o grande, né? Eu quero ser já dono de uma empresa, eu quero juntar um dinheiro, já começar um negócio grande. Mas Deus quer ver você honrando nas coisas pequenas primeiro para te dar as grandes. Aleluia. Né? Pegou aí, meu filho? Pegou? Fica Glória ligado, hein? E ele me lançou um desafio. Então você vai continuar trabalhando do jeito que você trabalha, só que você vai, no seu horário de almoço, no final do dia, você vai ficar 1 horinha lá no laboratório. Se você vingar, ok. Se você não vingar, a gente esquece isso e continua no mesmo lugar. E eu falei, não, eu quero... Eu trabalhava no sol quente, eu falei, não, eu quero um trabalho que eu fico no ar-condicionado, sentadinho. E aí, eu comecei ali na hora do almoço, final do dia, com 2 meses, eu já estava montando prótese, né, que é o que a gente faz, e comecei a fazer aparelho também, que é de criança. E aí ele já começou a me colocar para rodar entre as clínicas, eles têm 10 clínicas, e a gente ficava indo em todas as clínicas atendendo, até que depois ele me mandou embora, e agora eu estou nessa empresa, onde é o Delboni, né, que é o pessoal lá, dá um alô para eles, que eles gostam demais de mim lá. E aí eu estou lá até hoje, e assim, é muito bacana, o pessoal muito alegre, muito feliz, o tempo todo rindo, é um lugar maravilhoso para se trabalhar, e a gente está lá. E a gente vai ter que entrar no programa, no podcast. Sim. Eu sei que você tem um trabalho secular, você se dá muito bem em prótese, mas eu pude contemplar os dons e talentos que Deus te deu. Eu sei que você está protético, mas onde está o teu coração? Priscila, é uma pergunta assim, maravilhosa. É uma pergunta maravilhosa de responder. Eu sei, é uma pergunta maravilhosa porque eu sei o que isso significa. É o momento em que eu gosto de lembrar da Rose. A Rose é uma missionária que me acompanha desde o início. Desde lá de trás. Quando eu conheci o Evangelho, ela está ao meu lado, sempre ministrando algo, assim como a Alexandra, né? Isso, Alexandra Patrícia. Olha aí, Alexandra. E nós, grandes ministérios, sempre tem homens e mulheres de Deus que estão por trás para manter, como você falou, para sustentar isso tudo. E a missionária Rose, ela sempre profetizou algo para a minha vida. E todas as coisas que ela profetizou, eu sempre creio, porque eu sei que vai acontecer, porque graças a Deus, Deus não erra em usar ela. E aí ela falou assim, Diogo, eu fiz um vídeo, né, assim, bem aleatório no Instagram, no comecinho do Instagram, eu fiz um vídeo aleatório no meu Stories. Estou aqui no Parque da Vale e tal, falando da Vale assim. E ali ela olhou aquele Stories que não tinha nada a ver
com a parte do evangelho, e ela falou assim: Diogo, você nasceu para fazer isso. Não entendi. Para fazer stories? Não entendi. Não, você nasceu para ser um comunicador. Até então, eu nunca tinha pensado nisso. Mas na hora que ela falou, passou um filme na minha mente. Começa a linkar tudo, né? Eu sei como é que é. Aí eu comecei a ver. Diogo é um cara que começou como DJ, passou por rádio, passou por montagem de som, por evento, aprendeu a editar na faculdade e entrou na igreja, tem os fundamentos, agora é a hora. Então, ali, na hora que ela falou aquilo, eu falei, Deus está usando outra pessoa para profetizar o que Ele quer da minha vida. Então, hoje... E eu entendo, olha como é que eu entendo. Eu entendo que você é muito feliz na empresa que você trabalha, você honra a Deus através do serviço que você presta, você honra as pessoas, mas onde você se sente realizado, não é assim? O podcast é como se você encontrasse o cerne do seu propósito. Sim. Mesmo que não lhe renda dinheiro. Não. E muitas vezes a gente fica atrelado ali, segurando ainda a profissão, né? Sim. Mas, embora não seja onde está o propósito, sim, mas por uma questão de necessidade. Inclusive, eu já até preguei isso aqui, propósito e necessidade. Sim. Teve uma palavra que eu dei sobre isso. E, às vezes, o que pode matar o propósito é a necessidade. Então, tem que ter muito discernimento para não deixar a necessidade afogar o propósito. Sim, aos poucos a gente... eu fui comprando uma coisa ou outra e tal, mas como eu falei, né, se você honrar Deus nas pequenas coisas, Deus vai te dando as grandes. Quando eu comecei a gravar, eu só tinha um celular e era muito ruim. Muito ruim. Eu gosto de falar isso. E eu guardei esse celular, ele está lá ainda, lá em casa. Hoje ele nem funciona mais, mas eu guardei ele. Por quê? Porque esse celular era o celular que eu gravava, editava, tudo por ele e colocava o vídeo. E eu fiz um desafio com Deus. Eu falei, Deus, beleza, foi profetizado, e então vamos tentar colocar isso na prática. Eu vou lançar, e começou até, entrou a pandemia, e aí eu orei a Deus, veio o nome, Programa Insigne e tudo, mas eu falei, eu vou lançar um desafio de contar essa história pelas pessoas que me abençoaram, para depois eu começar a fazer algo diferente nesse canal. E aí eu coloquei o primeiro quadro, que era Contando Histórias. E eu fiz 50 vídeos homenageando todas as pessoas que marcaram a minha vida. Então, coisas que eu não contei aqui, pode ir lá no canal, que vai estar tudo lá. Aleluia! Não dá tempo aqui, querido. Não dá. Uma vez eu tentei gravar a minha história, foi umas 3 horas. Então, não vai dar. E aí, quando eu fiz essa questão aí de começar, eu comecei ali gravando esses 50 vídeos, e vendo vídeos, muita gente começou a ver, começou a ganhar muitos inscritos. Em questão de 2 meses, a gente tinha mais de 300 inscritos a mais do que estava. Aí bateu 1.000 inscritos. Hoje nós estamos com mais de 1.300 inscritos. E, assim, resumo da história, né? De um celular que não tinha microfone, a gente começou a fazer o podcast com um celular sem microfone. Aí eu comprei um microfone. Aí tinha um microfone e o celular. Ligava o microfone no celular. Uma parafernália maluca para funcionar tudo. E editava. Aí depois eu fui comprando mais coisas, mais equipamentos. Hoje, graças a Deus, assim, tem muita coisa para melhorar, mas hoje a gente já tem, assim, a gente consegue fazer o podcast em qualquer lugar, com microfone para todo mundo, para as pessoas, qualidade de áudio bacana, imagem bacana, passando por um computador, que era o que eu queria muito. O computador que eu tenho hoje, Priscila, que eu uso lá para editar, para gravar tudo, foi os inscritos que me deram. Uau. Foram os inscritos que se juntaram e eu falei com eles através de um vídeo, falei, gente, eu preciso de ajuda para continuar esse projeto, e não tem como eu continuar sem um computador,
porque isso é necessário para continuar abençoando pessoas. Eu preciso desse computador porque eu posso fazer mais coisas e tal. E aí se juntaram, levantaram um dinheiro, eu trabalhando com outras coisas, juntei mais um dinheiro, e aquilo ali eu consegui comprar o computador, e hoje, graças a Deus, a gente anda ali, né, sendo abençoado. Hoje tem a cafeteria Bedrock, que foi um parceiro incrível da gente, abriu uma porta maravilhosa, que se você ter um local para gravar é maravilhoso. A gente monta, desmonta todo o equipamento, toda vez de gravação, faz isso, mas é com uma felicidade imensa. As ministrações que a gente recebe através das pessoas ali, e pessoas que são ministradas, e como eu falei, só para linkar aqui, senão vou me perder, o cerne que eu falei, né, da volta, e da Miriam e do Gabriel, que é fundamental. Quando você faz tudo isso, você fala assim, o YouTube vai dar algum dinheiro, vai monetizar, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E aí você que está aí na sua casa, você tem que entender que Deus está preocupado com muitas outras coisas, e não é isso. E quando seu coração, ele entende que ele não está preocupado com dinheiro e com nada disso, mas sim em se mover através de você, você vai ter momentos que você vai parar e falar assim, como isso aconteceu? Que eu não percebi. E eu tinha um outro quadro que é no canal, que é Oração da Manhã. E Sim. Essas orações da manhã a gente fazia todos os dias. Eu passava todos os dias fazendo. Desculpa se eu estiver falando demais. Mas aí, nessas orações da manhã, de todo dia ali, tá orando pelas pessoas, tá dando uma ministração. A Miriam é uma das ouvintes, das pessoas que ouviam essa oração da manhã. E aí, num sábado à noite, Priscila, eu recebo um telefonema. E assim, eu sempre ligo para a Miriam, sempre converso com ela, a gente bate papo, porque a gente é amigo para toda a vida. E eu sempre falo da Miriam, porque é uma pessoa que tem esse marco na minha vida também. E aí, na hora que eu olhei para o celular assim e vi o nome dela, Miriam, eu falei para Sabrina, Deus já testificou aqui que ela vai aceitar Jesus hoje. Amém, aleluia. Aquilo, eu já fiquei movido pelo Espírito Santo, eu já senti o Espírito Santo ali bradar no meu coração. A Sabrina também já começou o olho já encher d'água. Eu não tinha atendido ainda. Mas o Espírito Santo já foi testificando. E aí, na hora que eu atendi, ela foi falar, Diogo, eu falei, Miriam, eu sei porque você ligou. Você quer aceitar Jesus, não é? Nem deixei ela falar. E ela falou assim, como assim você sabe? Foi porque Deus já falou comigo antes de eu atender você. Amém. E aqui ela já se derramou em lágrimas do outro lado da linha. E eu também, né, não suportei aquele momento ali, vendo tudo acontecer. E aí passa aquele filme, né? A pessoa que estava lá, no momento em que eu estava drogado, foi testemunha. E hoje vê as maravilhas de Deus, né? Ela entrou no reino através da minha vida. É maravilhoso. É assombrosamente maravilhoso. Então, assim, é impactante todas as vezes que eu conto isso. Eu falo assim, é impactante. Porque as pessoas tendem a ver Deus, que Deus só age dentro de uma igreja ou num evento evangélico, assim, um assado. Não, Deus só precisa de você como servo. A graça é multiforme. Diogo, eu queria poder conversar mais com Amém. Você, mas realmente não dá. Tá vendo como passa rápido? Você nem ficou mais nervoso, não é? Quando a gente está ficando bom, termina. Mas é bom terminar assim. E eu quero dizer assim, é notório ver, eu tenho certeza em Deus que nem o Fala Cristão, nem o programa Insigne é o ponto final. Não. Né? Deus, ele continua te forjando, te preparando. E por que o homem e seus propósitos? Por que eu escolhi Neemias? Porque ele afirma, e era eu copeiro do rei. O que esperar de um copeiro do rei? Cativo, que ele ainda estava como cativo,
e ainda copeiro do rei. Mas ele chama para ele a responsabilidade de fazer o que tinha que ser feito. Ele pede permissão ao rei, mas ele fala para que eu vá e faça, para que eu vá e execute. Então ele se coloca na presença do rei e chama para si a responsabilidade para viver e exercer e executar o propósito de Deus na vida dele e através da vida dele. E eu falo que de um Neemias tão improvável chamado Diogo Pires, né? Deus tem feito coisas tão maravilhosamente assombrosas. E assombrosas é no efeito positivo que possa ter. Assombroso quando a gente não consegue explicar os grandes feitos de Deus. Propósitos para dizer que você ainda nem chegou na plenitude do propósito, Sim. mas está na direção dele. E viveu tantas coisas que só te forjaram e te prepararam para o propósito. Diogo, em rápidas palavras, né? Mais uma pergunta, acho que não tão fácil de responder. Meu Deus. Para finalizar, depois de tudo que você me relatou, de tantas experiências, e eu sei que o Fala Cristão, você tem vivido coisas tremendas através desse canal, coisas que Deus tem feito. Para finalizar o programa Interação Gospel, eu vi que agora você também vai lançar música. Além de comunicador, adorador. E ele cantou uma música já aqui, nessas que você ouviu. Depois eu vou explicar, né, porque nós vamos fazer um programa diferente hoje. Depois que nós terminarmos aqui, né, eu vou estar dando os alô para você ver que vem diversas partes do Brasil e do mundo. E depois eu vou pedir para você ir lá cantar mais um louvor, que eu vou finalizar com você lá. Só que tem que ser um louvor conhecido para eu cantar também. Amém. Tá certo? Nós vamos fazer diferente hoje. Mas o último louvor que você cantou foi autoral. Isso. Foi um louvor seu. Exatamente. Né? Então Deus também está te conduzindo para a área da adoração. Para finalizar com a última pergunta, em rápidas palavras. Quais são suas expectativas em Deus? Olha, Priscila... Depois de tudo que você viveu, de tudo que Deus fez e tem feito, qual ainda é a sua expectativa em Deus? Eu hoje, Priscila, eu já pensei em muitas coisas que eu pensei que eu fosse em Deus. Mas hoje eu estou muito entregue ao que Ele quer fazer de mim. Eu consigo ver vários pontos que eu sei que eu vou estar, que eu vou fazer, né, através das coisas que Deus está fazendo na minha vida. Mas hoje eu estou totalmente na dependência do que Ele está fazendo. Porque eu nunca pensei em ter um podcast, eu nunca pensei em ser um comunicador, eu nunca pensei em estar compondo essas músicas como eu estou compondo agora. Eu sempre escrevi muita coisa, poema, música, já vendi músicas para outras pessoas. Até então você cantou só uma sua? Só uma. Tem outra? Tem outra, mas a gente ainda está preparando. Está preparando, então você não tem como apresentá-la hoje? Não, hoje não. Tá bom, senão eu até mandar você cantar ela. Eu tentei ensaiar, mas não consegui. Mas assim, dentre todas as coisas, Deus me fez multitalento. Tem várias coisas que eu sei fazer. Então hoje eu me deixei na mão de Deus para o que Ele quer fazer. Eu sei que Ele pode fazer muitas coisas através da minha vida, porque Ele me deu vários talentos. Então hoje eu estou muito na dependência dEle, porque até agora eu só estou contemplando a maravilhosa graça de Deus na minha vida, porque eu nunca pensei em viver nada do que eu estou vivendo. Amém. Eu nunca pensei em chegar às coisas que eu estou alcançando e pessoas que vêm ao tempo todo, que eu estou conhecendo e que estão falando bem do podcast, que estão me conhecendo. Então, assim, eu não me deslumbrei com nada disso, porque eu já venho de processo de pessoas assim, mas é maravilhoso o que Deus está fazendo na minha vida. Então é só ser cristão mesmo. Amém, amém. Obrigada, Diogo, por estar aqui. Eu falo que passa muito rápido. A gente não tem o tempo
que a gente gostaria de ter, mas eu queria te agradecer, me edificou muito. E você que está me ouvindo agora, talvez você está cativo de tantas dores, de tantas dificuldades, de tantas negativas. Neemias também estava cativo. Que expectativa poderia ter Neemias como cativo, como copeiro do rei? Mas eu quero te dizer que Deus ainda pode estabelecer propósitos infinitos sobre a sua vida. Só basta você crer e tomar atitudes alinhadas ao céu para a sua vida. Neemias não se posicionou esperando outro profeta ser levantado. Ele não se posicionou esperando um outro judeu ser levantado, ou um descendente de um rei ser levantado. Não, ele chamou para si a responsabilidade. Porque Neemias entendeu que não era por causa das suas qualificações ou a posição que ele ocupava, mas sim pela maravilhosa graça de Deus na vida dele e através da vida dele. Talvez você é um improvável como Neemias, mas é você. Foi Neemias, foi nessa condição de cativo e copeiro que Deus o escolheu para novamente reconstruir os muros, reedificar as portas de Jerusalém. E eu quero dizer que no improvável como você, talvez cativo de tantas coisas, mas eu quero te dizer que nesse cativeiro a voz profética está sendo liberada e há algo para a sua vida, mas posicione-se você, tome uma atitude sobre você mesma e viva plenamente o que Deus tem para a sua vida. Amém? Eita glória! E você que ainda não conhece, você vai lá no YouTube e vai lá no canal do Diogo Pires e vai ver todos os podcasts e também será abençoado. Se inscreva também na TV IBMS, se inscreva também no canal do Diogo Pires e seja abençoado você também. Mais uma vez, obrigada, Diogo. Amém, muito obrigado. Eu que agradeço nessa oportunidade e esse marco na minha vida que você proporcionou para mim, né? Olha aí, mais um marco. Eita aqui glória. E estar, né, falando um pouco do que Deus tem feito na minha vida. Eu que agradeço a oportunidade. Que você continue escalando montanhas. Glória a Deus. Que Deus continue te fazendo subir de nível. Que você continue seguindo além. E amém. Que siga a palavra escrita lá em Jó. Que nenhum plano dele para a sua vida seja frustrado. Porque nenhum dos seus planos pode ser impedido. Então, que você viva todo o propósito de Deus plenamente para a tua vida. E você que está me ouvindo, ele contou a história do Diogo Pires. Qual é a sua história? Qual é a sua jornada? Qual é a sua bagagem? Eu não sei. Mas eu quero dizer que ainda há uma chance, Neemias, de você restaurar muros e viver grandes propósitos de Deus na sua vida e através da sua vida. Mas não espere Deus usar outro. Deus quer usar você. E Ele te dotou de todos os dons e talentos necessários para cumprir os desígnios dEle na sua vida. Creia nisso. Nós vamos agora estar orando pela tua vida. Fecha seus olhos aí onde você está. Soberano Deus, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, é com esse louvor de gratidão que nós encerramos mais um programa Interação Gospel. Pai querido, o programa de hoje, o homem e seus propósitos. Pai querido, Pai amado, são tantas jornadas, são tantas incertezas, são tantas dores, são tantas bagagens, meu Senhor. Às vezes, Pai, nós estamos em situação que parece, como o Diogo falou, que falta o chão. Nós não vemos sentido, ficamos desanimados e muitas vezes saímos fora da Tua presença. Mas, Senhor, nós
adoramos a Ti e descansamos na convicção de que servimos a um Deus que é muito bom de começos, mas é melhor ainda em recomeços. Pai, que seja um programa de recomeço para muitos homens, para muitas famílias, para muitos casamentos, para muitos ministérios, para muitas pessoas que estão nos assistindo. Pai, olhando a vida do Diogo, eu percebo que o Senhor não desperdiça nada na nossa vida. O Senhor não perde nada. E tudo é usado para engrandecer o Teu nome, para glorificar o Teu nome, para atingir um propósito ainda mais excelente em Ti. Ó Deus, continua a dar ânimo a essa pessoa que está me ouvindo, dá força a essa pessoa que está nos ouvindo. Pai, que ele não fique mais batendo cabeça por aí, tentando preencher o vazio da sua alma com tantas coisas e não está conseguindo, porque o tamanho desse vazio, Pai, esse vazio só pode ser preenchido por Ti. Pai querido, Pai amado, então neste momento agora que haja uma onda de conversão, de mudança de rumo, de mudança de trajetória. Pai, que vidas sejam agora libertas pelo poder do Teu nome, que haja, Pai, um mover de salvação, de libertação, de cura. Se há alguém na mesma condição que Diogo estava anos atrás, com pensamento de morte, achando que está finalizado a vida e tentando colocar um fim na sua própria vida, receba agora essa palavra de cura, de libertação, de restauração para a tua vida. Senhor, aonde está sendo gerado morte, que Teu Espírito Santo possa vir agora gerando vida, gerando vida, gerando vida. Pai, recomece uma nova história. Eu sei que recomeçar não é fácil. Pai, eu sei que reconstruir é mais difícil do que construir. Mas pelo mover do Teu Espírito agora, Senhor, estabelece novos começos, estabelece novas histórias, estabelece, Senhor, um novo mover, uma nova direção. Pai querido, Pai amado, nós terminamos esse programa Interação Gospel. Pai, nesse mês de novembro, que nós, Pai, celebramos os homens, um mês voltado para temáticas masculinas, que homens sejam levantados, que ministérios de homens sejam levantados novamente nesse programa. Pai, que pais se levantem e recomecem novamente a trajetória da paternidade. Que maridos voltem para suas esposas, voltem para casa e tenham novos recomeços em seus casamentos. Ah, Pai querido, que obreiros sejam levantados, ministérios sejam recomeçados. Ah, cantarabaxude, cantarabaxébia. Alai tiovassude canturira, manefashude cantarabachai. Ah, Pai, se há algum obreiro que desistiu da caminhada, seja reativado agora, seja reincendiado novamente o teu coração, para o teu ministério, para o teu propósito, agora, Senhor. Levante esse pastor, levante esse missionário, levante esse evangelista, levante esse presbítero, levante esse diácono, Senhor. Nós estamos vivendo o tempo em que várias mulheres estão sendo levantadas, mas como mulher eu clamo, Senhor, levante homens. Pai, a estatística mostra mais mulheres na igreja, mas eu ainda sonho com o tempo em que teremos uma maioria de homens conduzindo a sua esposa, conduzindo seus filhos ao altar, e não apenas direcionando, mas caminhando junto com a sua família ao altar. Senhor, levanta homens nesse tempo, levanta obreiros nesse tempo, que não haja escassez de homens da tua seara. Pai querido, Pai amado, desperta, desperta os homens, levanta os homens, Pai, levanta guerreiros masculinos para promover o teu nome, para promover o teu reino. Pai, eu entrego esse programa nas tuas mãos. Eu entrego o Diogo nas tuas mãos, Pai. Continua abençoando, continua honrando, continue alargando fronteiras, Pai. Continua ampliando as tendas do teu filho, Pai. Que sejam incontáveis as maravilhas que o Senhor ainda fará na vida do teu filho.
Pai, eu sei o tempo que ele está vivendo. Pai, muitas vezes de trabalho secular, mas o coração incendiado para outra área. Mas, Senhor, eu quero profetizar que haverá um dia, Senhor, haverá um dia em que ele poderá viver plenamente para o propósito e do propósito. Eu creio nisso, Senhor. Continua abençoando o teu filho e que o Diogo continue sendo esse canal para abençoar muitas e muitas vidas. Que o seu nome continua sendo exaltado através da vida do teu servo Diogo Pires. Pai, obrigada por mais esse programa. Obrigada por esta aliança, Senhor. Em nome de Jesus. Seja abençoado. E até o próximo programa, Interação Gospel. Aleluia!